Olá, estamos aqui mais uma vez para o Cegonha Talks. Eu, Letícia, com minha parceira Pamela, e juntas vamos desbravar os caminhos da maternidade. E hoje estamos aqui para um papo sério com ela, que é especialista em direito de saúde, esposa do Vinícius, futura mamãe do também Vinícius. Com vocês, a advogada Gaia Menezes. Oi, gente, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer a oportunidade e o convite para que a gente possa falar de um tema tão relevante, tão sensível, que são os direitos da gestante, a questão da violência obstétrica e outros assuntos que surgirem aí na nossa conversa. Seja muito bem-vinda, esse é um assunto que interessa muita gente, né? E eu acho que às vezes é até pouco falado sobre isso, porque a gente fala muito da maternidade, a parte boa e tal, né? Mas acontecem tantas coisas, aconteceram coisas ruins com a gente, não, tanto comigo quanto com a Letícia. Então, conforme a gente foi contando para outras pessoas, aconteceram de várias pessoas virem falar pra gente: mas isso é normal, mas isso aconteceu comigo, aconteceu com a minha tia, com a minha sobrinha. E as pessoas normalizam várias coisas, né? A gente queria saber exatamente o que é a violência obstétrica. Enfim, resume um pouquinho pra gente. Bom, vamos lá. A violência obstétrica, a conceituação dela é a violação da autonomia, do corpo e dos processos reprodutivos da mulher por uma equipe de saúde, né, hospitalar, médica, e que acaba praticando isso de forma desumanizada, por tratamentos desumanizados. Então, em resumo, a violência obstétrica está presente quando a mulher tem cerceada, né, a sua autonomia, a sua autodeterminação de gestão e decisão nos seus processos, desde a gestação até o nascimento do bebê. Hoje existe lei para que resguarde a gestante nesse sentido? Então, não existe uma legislação específica que aborde, né, esse tema da violência obstétrica. Inclusive, é muito curioso, porque lá em 2019, o próprio CFM edita um parecer, né, um ofício, condenando o termo violência obstétrica. Eles fundamentam, eles acabam dizendo que esse termo, da forma como tem sido colocada, acaba gerando um conflito desnecessário entre os pacientes e a equipe médica, rompe a confiança e tudo mais. É claro que eles se colocam contra qualquer tipo de violência praticada contra a mulher, mas eles condenam esse termo. Então, não existe na legislação algo que transmita, né, esse termo de forma específica, mas a gente tem legislações esparsas, a proteção aos direitos da gestante, ali a gente tem algumas regulamentações que vão trazer quais são esses direitos, questões até previdenciárias, e a gente tem jurisprudencialmente o reconhecimento desse conceito de violência obstétrica, porque foi se construindo aí ao longo dos anos, na própria doutrina, esse conceito, né? Então, do que eu me recordo, assim, dos estudos que a gente já fez, inclusive para a propositura de ações, os primeiros estudos que trazem esse termo de violência obstétrica, eles remontam ali 2015, mais ou menos. Vocês podem ver que é relativamente recente. E aí, os julgados também, que trazem resoluções sobre conflitos envolvendo violência obstétrica, as primeiras sentenças, elas começam a aparecer ali em 2018, 2019. Alguns processos ajuizados nessa época ainda não foram sentenciados, né? A gente sabe que o processo demora para sair decisão. Mas, enfim, existe essa construção do termo, isso é reconhecido pelo Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde emite uma cartilha falando sobre isso, a gente tem inúmeras fundações, enfim, instituições que trazem esse tema, explicando o que é, como evitar, casos reconhecidos como violência obstétrica para fins de informação. Mas legislação própria, prevendo o que é e assegurando ali as medidas, a gente ainda não tem. Agora, deixa eu até contextualizar vocês que estão assistindo aqui a gente. A Gaia tá aqui gravidíssima, 7 meses, já tá com um barrigão, já Vinícius está chegando. E eu quero saber de você, que já atuou em casos sobre isso, como é o seu olhar para essa questão agora como grávida? Gente, é muito engraçado, né? Eu acho que tudo na vida a gente consegue empatizar com o outro, né? Quando a gente se depara com uma situação de dor, de sofrimento, mas dificilmente, se você vive aquela situação, você consegue verdadeiramente se identificar e se colocar no lugar da pessoa, né?
Então, assim, se alguém, né, um amigo ou alguém que a gente conhece, perdeu um parente, perdeu um pai, perdeu uma mãe, é óbvio que você se simpatiza com o sofrimento. Mas você vai entender aquela dor verdadeiramente quando, né, você passou por isso já e tem ali a experiência. Então, durante toda a trajetória profissional minha e do meu escritório, até pela área que a gente atua, é muito normal a gente se deparar com casos que são sensíveis, são, assim, revoltantes, e a gente tem todo um acolhimento com esse paciente, com esse cliente. Mas, assim, a questão da violência obstétrica, até eu ficar grávida, eu não enxergava da mesma forma como eu enxergo hoje, porque nesse momento eu passo a ter consciência também dos meus direitos enquanto grávida, enquanto gestante. Você passa a ficar mais atenta e olhar e falar, gente, é um absurdo, porque você também se coloca, você entende todo o processo da gestação, tudo que acontece, passa na cabeça da mulher grávida, todos os processos de transformação, loucura de hormônio. Então, assim, realmente hoje é diferente quando eu recebo algum relato ou algum caso que envolva esse assunto. Porque eu consigo verdadeiramente me colocar no lugar daquela mulher e entender de uma forma mais profunda a dor, né? Tudo que ela passou, porque pode acontecer comigo, né? Então, a gente passa a ter um olhar diferenciado. É claro que não muda a forma de tratamento do cliente, mas eu acho que desperta ali uma sensibilidade maior para esses casos. Muitas pessoas acham que a violência obstétrica acontece só na hora do parto, ou são aqueles casos muito absurdos que, né, que é visível que tenha tido algum tipo de violência, mas às vezes são coisas muito sutis que às vezes desde a gravidez acontece. E eu lembro que até eu sofri um certo tipo de violência obstétrica, então a minha médica, depois do ocorrido, ela quis saber do meu relato para saber se eu não tinha romantizado a situação toda ou se realmente tinha acontecido alguma coisa. Então, é uma linha muito tênue entre essas duas coisas. Como que a gente pode identificar se realmente aconteceu um tipo de violência com a gente? Assim, realmente, eu acho que assim como essa conceituação e todo esse trabalho que vem acontecendo de instituir a violência obstétrica como algo relevante, como algo sério, que, né, que merece ser combatido, a gente sempre, quando surgiu esse termo, a gente sempre pensava em uma coisa muito explícita, né? Realmente assim, ou aquela coisa absurda, um xingamento, um maltrato evidente ali na hora do parto, ou às vezes até algo físico, né? Eu acho que tem um procedimento que era... Puxa o microfone para pertinho de você. Que era muito praticado antigamente, aquela manobra de Chrysler, né? Que Sim. fala que apoia o cotovelo para fazer expulsão. Pra fazer. Você pensa nisso, né, que é uma coisa física, mas assim como o conceito de violência doméstica, ele também foi sendo ampliado ao longo do tempo, né, porque antes era violência doméstica, era aquela física, né, hoje você tem a psicológica, a financeira, né, enfim, várias outras. Da violência obstétrica é a mesma coisa. Ela, muitas vezes, inclusive, ela é uma violência silenciosa. Ela é uma violência que a gente não consegue identificar, principalmente se você for falar, se você for observar o atendimento na área pública. Porque na esfera privada, né, eu acredito que vocês, né, assim como eu, estejam fazendo todo o pré-natal com instituições privadas, você tem uma médica de confiança, um médico que vai te acompanhar desde o início. Então, existe ali um processo de confiança, de escolha. Você participa de todos os processos, né, em teoria, todos os processos que dizem respeito ali ao seu processo reprodutivo. E na rede pública isso não acontece. A pessoa ela não tem como escolher quem que é o médico que vai fazer o pré-natal, não tem como escolher quem vai fazer o parto dela. E essas pacientes da rede pública, elas são mais marginalizadas, seja por questões de preconceito financeiro, preconceito racial, enfim, de várias outras espécies. E é muito difícil você identificar, elas perdem muito o seu lugar de fala para exigir esses direitos. Então, voltando à sua pergunta, Pan, a gente tem a violência obstétrica em vários níveis. Tem realmente ela de forma física, porque acontece, se a gente for falar, por exemplo, do pique vaginal que faz, né? Episiotomia. Claro que em alguns casos a bibliografia médica recomenda, mas em outros casos isso é feito por mera comodidade da equipe de parto, porque quer que tenha expulsão logo, entendeu? A pessoa já está ali há muito tempo e tem mais coisa para fazer, faz o pique ali. Isso traz uma série de consequências para
para o corpo da mulher. Então, assim, isso também é considerado violência física, não é necessariamente um tapa, algo que tenha uma agressão ali, né, algo mais manual. Você tem a violência verbal, que são os atos de cuidado, de maus tratos, né, ali às vezes alguma ofensa, um descuido ou algum comentário mais irônico, que desrespeite ali o momento que a mulher está passando. Então, a gente tem vários casos, na verdade, assim, existem alguns casos clássicos que a gente hoje, né, quando você estuda esse tema, são colocados já definidos como violência obstétrica, mas é claro que isso tem que ser analisado caso a caso, né? A gente analisa os fatos, olha o contexto e tenta entender se isso se aplica ou não ao caso de violência obstétrica. Até você agora detalhando cada espécie, digamos assim, né, de violência obstétrica, me veio à mente um caso nacional que capaz que você saiba qual é, que aconteceu com uma blogueira. E você, exato, com a Chantal, e você trazendo, e ela abriu isso, né, nacionalmente, ela até deu entrevista, acho que foi pro Fantástico, levantando esse tema. E aí, quando a gente tem esse olhar jurídico, como você estava explicando agora, eu, leiga, só consigo pensar em todas as esferas dentro do que você falou, ela foi agredida, porque houve algo verbal, houve algo físico e psicológico. Então, todas as esferas mesmo. Então, só para encerrar, né, isso que você estava falando. Mas agora o que me chamou a atenção foi uma questão. Essas pessoas, essas mulheres que não têm essa instrução, que muitas vezes nem sabem o que é violência obstétrica. Acham que é normal. Porque aconteceu com a minha tia, aconteceu com fulano, acha que é normal. E mais do que isso, elas têm também um pouco de medo, né, do médico, que é uma autoridade, enfim. Mas de verdade, até a gente que tem mais instrução também tem medo. Também tem, Mas para essas pessoas em específico, quando elas tomam consciência de que sofreram uma violência obstétrica e muitas vezes não têm um respaldo financeiro para procurar um advogado ou algo do tipo, o que fazer? Como elas podem lidar com isso? O que eu sempre digo, e quando eu converso também com o cliente, a gente orienta. Primeira coisa de tudo, como evitar, né? Como você documentar, porque como a gente disse, é uma violência muito silenciosa. Por isso é difícil, às vezes, de você ter elementos probatórios do que aconteceu. Né? Muitas vezes você está sozinho e a sua palavra contra do médico, às vezes contra uma equipe médica. Então, o que a gente sempre orienta? Primeira coisa para a mulher que está grávida, vamos fazer um plano de parto, vamos apresentar isso para o médico ou protocolar na instituição hospitalar que você vai realizar o seu parto, seja lá privada, seja pública, porque, inclusive, a negativa, né, desmotivada do recebimento desse plano de parto é considerada também um tipo de violência, né, de violência obstétrica. Então, assim, a instituição ela tem que receber. Se ela não cumprir aquilo lá, tem que ser tudo, obviamente, em prol do interesse da vida, né, da saúde do bebê, e isso tem que estar documentado em prontuário. Porque ali é uma diretiva de vontade, a mulher dizendo como que ela quer que siga, porque às vezes na hora que a gente está lá, né, você não consegue ter esse discernimento. Às vezes precisa um processo decisório na hora, né, e a mulher não vai conseguir, seja ali pelo momento que está passando, né, tem os hormônios, mas também tem uma fragilidade emocional, um desgaste. Então é importante que isso aconteça. Também é importante que a mulher sempre esteja acompanhada de alguém, né? Um parente, uma amiga, o direito de acompanhante é um direito previsto em lei. A negativa disso constitui falha na prestação de serviço e também pode ser levado por esse lado também da violência. Mas, assim, sempre tem alguém presente quando você for conversar ou estiver ali, né, em atendimento. Isso ajuda, né, a embasar, a gente cuidar desse acervo probatório. E qualquer intercorrência que tenha, fazer um registro, uma ouvidoria direto no hospital e pedir para conferir também prontuário, né? Ver o que foi lançado no prontuário. O prontuário é seu, é do paciente, ele pode pedir vistas a qualquer momento, eu quero ver o que lançaram no prontuário. E se tiver algo errado, ele tem que registrar, né, a paciente ou responsável por ela, fazer o registro junto à instituição hospitalar, dizer, olha, constou tal coisa no meu prontuário, mas não foi isso que aconteceu. Quando você se documenta, né, tem essa documentação, isso ajuda muito em eventual processo judicial. Então, assim, esses são o que eu costumo recomendar de cuidados para que a gestante, para que o pai ali, o acompanhante, quem seja que esteja acompanhando essa pessoa, tenha para facilitar depois a exigência dos direitos. Aconteceu algo, né,
que você não se sentiu confortável, que você se sentiu agredida, é importante você ver que a pessoa que estava te acompanhando, se ela também teve essa percepção, para não cair naquilo que você falou. Será que é coisa da minha cabeça? Será que não é? Porque às vezes a gente tem uma percepção ali diferente e muitas vezes o que acontece foi preciso acontecer por uma questão de escolha, né, liberdade do profissional, visando a saúde da parturiente e do bebê. Então, assim, tem uma conversa com o seu acompanhante para ver a perspectiva dele também. E, beleza, aconteceu, primeira coisa, você pode fazer um registro na ouvidoria do hospital, se for rede pública, na Secretaria de Saúde do município. Então, assim, você pode procurar na internet, sempre vai ter o contato da Secretaria de Saúde, e você vai e registra a ocorrência em relação àquela instituição pública. Quando for instituição privada, além da ouvidoria no próprio hospital, você também pode fazer reclamação junto ao plano de saúde e reclamar para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, fazer esse registro, essa reclamação, porque vai ser apurado administrativamente o que aconteceu. O CRM também pode, né? E no CRM também. No CRM você faz a denúncia, isso vai abrir uma sindicância, analisar se teve ou não indícios. Se tiver indícios que o profissional cometeu infração ética, é aberto um processo ético disciplinar. Então essas possibilidades prévias, né, antes de um processo judicial. Você falou sobre situações que acontecem mais voltadas para o hospital, né? E quando isso acontece no consultório, esse prontuário, ele também é aberto? Eu também posso solicitar? Porque eu imagino que essa situação fica um pouco mais complicada na relação médico-paciente, ainda que já tenha sido rompido ali, né? E que muitas vezes você vai sozinho numa consulta. Exato. Né? É mais difícil. Se você identificou ali numa consulta em que só está você e o profissional, né, seja ali de qualquer esfera, você identificou alguma infração ética ou sentiu que teve algum direito seu violado, você pode fazer uma notificação para esse profissional. A primeira coisa, eu acho que é importante é notificá-lo, porque você começa o processo de formalização desses atos. O prontuário, qualquer médico, mesmo que atue em clínica, em consultório, ele precisa ter um prontuário do paciente. Então, assim, como que ele vai confeccionar e armazenar, aí é diferente do prontuário hospitalar. Mas ele precisa ter esses registros do atendimento, da consulta, o que foi feito, o que foi prescrito. Então, você pode solicitar a qualquer momento também acesso a essa judicialmente cópia. Também eu posso solicitar, né? Pode. O que eu sempre digo é assim, é que você ir para um processo judicial sem cópia desse prontuário é um tiro no escuro, né? Porque você não sabe o que está ali. Então, é sempre recomendável que você peça a cópia prévia para que, junto com o advogado, analise o que foi colocado, se tem alguma coisa que está totalmente discrepante do que aconteceu. É o momento de fazer essa notificação prévia para que conste, pelo menos, a sua resignação com esse lançamento, e aí vai se construindo a melhor estratégia. Mas o prontuário é direito do paciente, ele pode solicitar a qualquer momento, dentro do período de guarda, que é de 20 anos. Só voltando um pouquinho, a gente falou do plano de parto, muita gente não sabe o que é um plano de parto. Você consegue explicar pra gente um pouquinho? Então, o plano de parto, ele vai ser um roteiro que a mãe, né, que a gestante vai fazer, indicando ali para o médico e para a equipe hospitalar as diretivas do que ela quer que aconteça durante o processo de atendimento dela. É basicamente isso. Então, ela vai dizer, olha, eu quero um parto normal prioritário. Se o trabalho, por exemplo, ultrapassar tantas horas, eu quero que vá para cesárea, ou eu não quero, eu quero que induza, né? Eu quero o uso de ocitocina, eu quero que faça a indução do parto normal. Então, ela vai descrever ali, e não tem um modelo, não é algo técnico, né? Formal, é ali um documento, ela pode escrever de próprio punho, colocando o que ela quer, como que ela planeja que aconteça o parto. E aí é óbvio que isso tem que ser compatibilizado, né, as expectativas da paciente com a possibilidade médica, porque às vezes o que a pessoa quer não vai poder ser instrumentalizado por conta de saúde. Mas aí que tá, quando por algum motivo não pode ser acatado o que está no plano de parto, a equipe médica tem que informar isso para a paciente. Então, você descumprir o plano de parto sem motivação, sem justificativa médica, isso é considerado violência obstétrica também. Então, assim, olha, não vai dar, gente, aqui... por mais que a gente induza, o bebê não está na posição correta, não tá descendo e tal, isso vai ser prejudicial para a vida da paciente, para a vida, né, do bebê. O médico, ele não precisa da autorização da paciente para
né, direcionar o nascimento da forma que for mais seguro. Mas ele precisa informar que ele não vai cumprir por motivo A, B e C. E para o profissional é importante que isso conste no prontuário para que ele também fique resguardado e tenha uma segurança em relação a isso. Agora, trazendo um pouco a situação ao inverso, né? A gente está falando muito da paciente. Mas como que seria possível, se é que é possível, conscientizar os profissionais da área da saúde em relação à violência obstétrica? Porque eu imagino que ainda tenha muita questão cultural que envolva, né? Com a episiotomia mesmo é uma delas. Eu, há 2 semanas atrás, eu tive uma situação, contando o meu relato de como foi o meu parto, que a Maju era uma bebê gig. Então, não sei se você sabe, mas é um bebê que as normas eles são acima da média. Então, é um bebê muito grande. E a pessoa virou pra mim e falou assim, mas que absurdo, por que não fizeram episiotomia em você no parto? Na hora eu pensei, e era uma pessoa da área da saúde. E eu só pensei, gente, mas fazer pra quê? Não deu certo. Então isso ainda tá muito dentro. arraigado. Exatamente. E o que eu vejo, né? Por que eu acho que isso acontece? A medicina reprodutiva, a questão do parto, obstetrícia são uma das primeiras especialidades médicas que existem, né? Porque se nasce gente, né, desde os primórdios da humanidade. E assim, historicamente, né, as faculdades, as residências ensinavam essas práticas, isso era previsto em literatura, os médicos aprendiam isso nas residências. E aí você vê a quantidade de profissionais formados aí anteriormente a 2010, 2015, que estão no mercado de trabalho, aprenderam isso na faculdade. E existe uma dificuldade em assimilar que hoje a realidade mudou, que hoje existem outros métodos, existem outras formas de você conseguir esse fim. Então, a gente tem um processo realmente trabalhoso de trazer esses profissionais mais antigos no mercado para essa nova consciência. Os profissionais mais recentes, eles já estão... Mais recentes que eu digo assim, que tenham terminado a residência há menos tempo, nos últimos anos. Esse assunto está muito em voga. Se fala muito de violência obstétrica desde lá de 2019, 2020. Então, isso aí é tema de todo o congresso de obstetrícia que eles vão, né? Se fala muito, se instrui muito. Então, é mais fácil esperar desses profissionais esse atendimento mais humanizado, né? Não que seja a regra. Mas para os profissionais mais antigos, eu acho que existe esse dilema, né, do que eu aprendi. E também, assim, uma dificuldade em aceitar que isso exista, porque na cabeça do profissional, e isso eu até entendo, o médico de qualquer área, ele é formado para salvar vidas, né? Ele não se coloca, não vai fazer, né, também em teoria, nada que vá lesar a vida, a saúde de um paciente. Então, assim, todas as forças, tudo que ele emprega é para o bem-estar do paciente. Então, é muito difícil dele aceitar que algo que ele tenha feito seja considerado uma violência, uma negativa de direito para uma paciente dele. Na cabeça dele, ele fez o que era preciso fazer para chegar a um fim que é a vida e a saúde. Independente do meio, né? Entende? Então, assim, eu acho que tem esse processo dificultoso, sim. Mas o que a gente tem visto é que tem sido um assunto cada vez mais falado, mais abordado. As condenações judiciais, elas estão aparecendo, né? Antes já era uma forma mais tímida, agora a gente tem visto indenizações altas mesmo, quando isso, né, é confirmado em juízo. Então, tudo isso ajuda a modular, eu acho, a cabeça do profissional, ele se interessar mais, ele estudar mais, ele se informar mais, do que simplesmente ficar naquele processo negacionista de que não, eu não fiz, eu não pratiquei isso, porque eu não tinha intenção nunca, né? Se eu fiz isso, se eu fiz o PIC, se eu coloquei ocitocina para adiantar o trabalho de parto, é porque a paciente estava em sofrimento. Tudo bem, mas cadê o registro disso? Isso foi conversado, foi comunicado? Era a única opção disponível? Então, em muitos casos, não. E aí eu acho que agora, de alguns anos para cá, ainda por parte desses profissionais mais antigos no mercado, isso tem sido foi um processo de aceitação. Eles estão uma desconstrução. Né? E estão ali se propondo a estudar, né, o tema, enfim... E atrás de entender como melhorar. Você vê que é mais como receio de que eles possam ser, imagina, processados ou punidos de alguma forma, ou é que realmente eles estão vendo que realmente precisam de uma reciclagem ou de uma atualização na conduta? Porque as coisas mudaram mesmo, né?
Eu acho Porque às vezes na época deles era normal. Só que eu acho que é difícil para eles ainda esse processo de desconstrução, porque eles não, assim, não enxergam, né? E principalmente, né, eu acho que a gente pode falar no caso de profissionais homens. Eu acho que tem sim essa diferença. Inclusive, é muito curioso, porque as decisões, quando eu vejo as decisões judiciais, né, desses casos, sempre as menores indenizações são fixadas por juízes homens, né? É claro que não é uma regra, mas isso é da minha experiência, né, do que eu já tive acesso. Então, assim, de se colocar no lugar. O profissional homem, talvez ele tenha ainda mais dificuldade de entender, né, a questão emocional, psicológica da mulher no momento. Mas eu acho que existe, sim, um receio de processo. Então, tem essa adaptação natural, porque fala, bom, se essa é a realidade, eu tenho que me adaptar, senão eu vou ser processado toda hora. E a longo prazo, acaba sendo um processo de desconstrução e de buscar realmente entender aquilo e aceitar que agora a realidade mudou. Então, vou me informar, vou estudar e vou entrar aqui, me atualizar, né? E seguir o jogo. Dentro desses processos que você já viu no escritório, que já passou por você, ou caso com colegas também, você consegue, não necessariamente afirmar, mas você consegue ter um feeling de que isso acontece mais com o médico homem ou mulher, ou não tem nada a ver? É um meio a meio? Eu não consigo ter esse feeling, porque assim, o mercado de GO, ele já é predominantemente feminino, né? A gente costuma ver muito mais médicas do que médicos, né? Eu não sei se isso é um índice oficial, mas é o que na prática eu acabo vendo, né? Uhum. E eu não consigo te dizer se é mais praticado por homem ou por mulher. Mas um dado que eu até usei para um processo ultimamente é um dado da Fundação Fiocruz, que 1 a cada 4 mulheres que passam por trabalho de parto foram expostas a algum tipo de violência. Então, assim, esse é um dado mais concreto. E aí, só daí a gente já consegue ver o quanto que acontece. Muito, né? Nossa, isso é o que é identificado. 4, caramba! Então, na verdade, assim, é muito mais, porque inúmeros casos a pessoa não identifica. E vocês estavam falando de algo que eu também acredito muito. Da mesma forma que tem esse processo cultural, né, dos médicos ao longo do tempo, que antigamente algumas coisas não eram consideradas e hoje são, também a mentalidade das pacientes. Porque eu tenho certeza que se vocês conversarem com a mãe de vocês, elas vão relatar alguma coisa que aconteceu e que, assim, ela não tinha consciência de que aquilo era um ato de violência, né? E passou. Minha mãe mesmo, ela sempre conta que ela, acho que foi na minha gestação, no meu parto, que eu fui, né, de parto normal, que socaram o cotovelo na barriga dela, apertou, ela falava assim, era uma dor que doía mais do que o próprio parto. Então, assim, ela lembra mais dessa dor do que da dor do parto, de tão traumatizante. E, assim, ela teve que conviver com isso, ela nem pôde se sentir agredida de alguma forma, porque aquilo era normal na época. Você imagina 30 anos. Pra nascer, né? Todo mundo fazia isso. Então, assim, esses dados são de casos identificados, né? Se a gente for olhar, talvez, na prática, o que acontece é muito mais do que o que é com documentado. Certeza. E é isso. E, por exemplo, eu sofri violência obstétrica. Tem um prazo para depois eu conseguir entrar com algum recurso? Porque, às vezes, na hora você não identifica que você sofreu aquele tipo de violência e, às vezes, cai a ficha depois. Tem algum prazo? Então, nesse caso, o que eu entendo? A relação médico e paciente, independente se a gente está falando ou não de violência obstétrica, ela vai ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, o prazo para reparação dos danos causados ao consumidor por atos relacionados à prestação de serviço são 5 anos. E aí, assim, é da data da identificação do fato. Então, é a partir do momento que você tem a tomada de consciência. Às vezes, isso é difícil de comprovar. Então, eu sempre parto do seguinte, é da data do parto, que é mais fácil de você conseguir demonstrar o cumprimento do prazo prescricional. É um prazo longo até, né? É um prazo longo... Mas também isso é um pouco relativo, porque se a gente for pensar na imersão de quando a mulher tem filho, grávida, depois nasce o bebê e vem a amamentação, vem puerpério, de repente você olha, já foi assim facilmente 3 anos.
um ano praticamente grávida. Um ano, certeza. Depois do primeiro ano de vida do bebê, que é muito desafiador, né? Nesse novo conceito de família, para você se adaptar dentro de casa. Mais um ano, vamos colocar para, teoricamente, uma volta ao trabalho, para quem conseguiu ter esse privilégio de parar. Já foram 3 anos. Então você já tá mais... Não é pra lá do que pra cá, né? É mais pra gente conseguir reunir provas também, né? Porque você tem que puxar da memória várias coisas e... Às vezes já se perdeu, né? Muito documento, conversa de WhatsApp. E até falando sobre conversa de WhatsApp, isso pode ser usado no processo? Então, poder pode, né? É claro que não deixa de ser um meio de prova documental, mas para a gente ter mais segurança da utilização disso, porque até então, existem aí, assim, é um pouco do entendimento de cada magistrado, né? Eu já tive casos de magistrado, independente se for de uma situação aqui de erro médico, né? Ou de intercorrência médica, que ele diz o seguinte, olha, a prova, esse print é um print unilateral, uma prova unilateral, eu não tenho processo de contraditório, então eu não sei se isso aí não é verdadeiro, se você não pegou e colocou o nome da pessoa, salvou um contato e tem ali uma conversa com ela mesma. Então, assim, a forma mais segura é sempre que essas conversas de WhatsApp passem por uma ata notarial. Então, vai até o cartório, leva o celular, e aí o escrivão ele vai detalhar nesse documento. Ele vai abrir a conversa, ele vai dizer o que ele está lendo, vai falar o contato que está salvo, o número, qual que é o número, né? Se tem como identificar quem que é. Enfim, aí sim fica uma prova mais válida e mais robusta para fins de comprovação. Então, pra galera que queria saber, né, tirem o salvo, tirem um contato salvo, deixem só o número e vão até um cartório pra fazer essa ata, né? Ata notarial é a forma mais segura, sem dúvidas, né? E aí, assim, parte do pressuposto da possibilidade da pessoa, porque tem um custo, e aí, às vezes, a pessoa fala, não, eu não tenho como marcar com esse custo. A gente junta as conversas de WhatsApp da forma como tá. Mas é importante que existam outros meios de prova pra gente complementar. Outros documentos, alguma testemunha, para não ficar só dependendo disso, sabe? Certo. Dentro dessas situações que você já tem atuado, você falou sobre erro médico. E como não existe uma regulamentação de uma lei ou algo do tipo para violência obstétrica, quando se tem uma situação dessa, é trabalhado em cima disso, de uma conduta de erro médico? Então, a meu ver, são coisas diferentes, né? Inclusive, assim, em alguns processos, a gente teve até um processo esses tempos que utilizou-se como sinônimos as expressões erro médico e violência obstétrica. Mas, assim, o juiz fundamentou e deu procedência da ação, para mim tá ótimo. Mas, assim, a meu ver, não seria a mesma coisa, né? O erro médico, ele parte, para mim, ali de um dano causado ao paciente por negligência, imprudência ou imperícia. Uhum. Então, assim, algo que esse dano tenha sido causado, o resultado que o paciente tenha ali obtido por uma conduta direta decorrente desses 3 fatos, né? Desses 3 atos, negligência, imprudência e imperícia. E isso não é o caso necessariamente da violência obstétrica, né? Não é necessariamente uma imprudência, não é necessariamente um ato de omissão, uma negligência. Então, para mim, são conceitos diferentes. E aí, em alguns casos, eu vejo que fala-se como se fosse a mesma coisa, mas eu trato de maneiras diferentes. Num caso de processo contra, enfim, uma situação assim, a gente processa diretamente o médico ou é a instituição, acaba que as duas ficam se responsabilizando pela situação? Eu acho que isso vai variar muito do caso concreto, do que a gente vai analisar. Se o ato de violência ele foi praticado por uma pessoa determinada, foi ali uma agressão verbal, foi ali um maltrato direto, você vai ter a identificação desse profissional e você vai processar esta pessoa e a instituição hospitalar. E se você tem plano de saúde, processa até o plano, processa todo mundo junto, coloca todo mundo ali no balaio e deixa eles se matarem lá no processo para ver quem que é parte legítima. Porque assim, qual que é o entendimento jurisprudencial, né, sobre a responsabilidade do plano? O plano ele teria uma responsabilidade análoga a uma espécie de culpa em eligendo, porque ele credenciou aquele hospital na rede de prestação de serviço dele. Então, ele encampou o serviço daquela instituição. Então, ele é responsável junto.
e aí deixa os prestadores se estapearem no processo para o juiz ver quem que vai ser responsável ou não. Mas eu colocaria pelo menos esses 3 agentes. E mesmo que ele coloque esses 3, pode ser que um só se responsabilize. Pode ser. Entendi. E aí, mas para fins, né, de obter o resultado do processo, vai estar garantido porque ele vai receber de alguém. É claro que é muito melhor quando a instituição hospitalar é condenada junta, porque tem uma garantia, né, mais fácil de receber indenização no final, né? Quando você processa, às vezes, por exemplo, às vezes é o enfermeiro que cometeu ali o ato de violência, né? E assim, se a gente for para o campo prático, é muito difícil você conseguir, às vezes, recuperar, né, executar um enfermeiro que se mata ali de trabalhar, né, consegue, às vezes, fazer plantão em mais de um lugar, mas ele não vai ter uma renda mensal superior a R$12.000. É muito difícil. Sim. Enfermeiros ali do atendimento que vão conseguir ganhar mais que isso por mês, infelizmente. Então, assim, aí você recebe uma condenação de R$50.000. Qual que é a expectativa de você conseguir receber isso do enfermeiro? É muito difícil. Então, quando você atrela a instituição hospitalar, é mais fácil, né? É mais fácil de você ter um respaldo para receber no final a indenização. Agora você trouxe que pode ser o enfermeiro que tenha praticado esse ato. Dentro da violência obstétrica, quem é que pode, além do médico? Porque isso para mim até eu não tinha parado para pensar. Porque na cabeça é sempre médico, mas na verdade... São os profissionais da saúde. Todos os profissionais da saúde, qualquer envolvidos. Pode ser até, às vezes, uma nutricionista, né, que passa ali dentro do processo de internação. Então, é qualquer profissional. Pode ser um técnico de enfermagem. A gente pensa sempre no médico, né? Mas não, pode ser um administrador do hospital, pode ser qualquer pessoa da equipe médica, da equipe de atendimento. Do plantão, digamos ali, né? Desde a hora que você entra no hospital. Desde a hora que você entra no hospital até a hora que você tá saindo. Eu quero pensar nisso também. Agora a gente já tá quase indo pro nosso quadro, mas antes eu queria só trazer mais uma pergunta para você. Você que tem essa vivência dentro do direito de saúde, enfim, o que você gostaria de ver de mudança dentro desse contexto hospitalar que favoreça a gestante, a mãe... Enfim, que favoreça todo esse contexto da jornada da maternidade, né? Eu acho que primeiro enquanto mulher, depois enquanto profissional que tem contato com pessoas que foram vítimas, que passaram, a gente acompanha o sofrimento, eu acho que o primeiro passo que eu gostaria que fosse implementado realmente de forma eficaz é trazer a mulher para o lugar de protagonismo dela nesse momento. Então, assim, proporcionar um atendimento humanizado, e quando a gente fala em atendimento humanizado, parto humanizado, a gente pensa parto em banheira, aqueles partos assim, né, super assistidos, com doula, e não é isso necessariamente, né? O processo de humanização do parto, ele passa do atendimento médico garantindo a dignidade da mulher. Então, isso para mim é a base, e nem isso a gente consegue ver na prática em muitos casos, principalmente quando a gente fala novamente na parte dos atendimentos na esfera pública. Então, acho que esse é o primeiro passo, é trazer a mulher para esse processo de participação efetiva nos processos reprodutivos, desde a hora que ela vai entrar no hospital até a hora que ela tem a saída. Enfim, colocar ela realmente a par dos processos decisórios, que dizem respeito a ela, ao corpo dela, né, a vida dela. Sim, esse é o caminho, né? Você vê alguma coisa que poderia mais prática para ser feita? Cursos, palestras, o que seria? Eu acho que isso é uma ótima. Porque, assim, primeiro, talvez, assim, por meio, inicialmente, de políticas públicas mais inclusivas, porque na rede privada eu acho que a gente até tem isso. Eu não sei se vocês passaram, mas, assim, eu com a minha GO, você tem um curso de gestante, você tem acesso a alguns mecanismos, é claro, né? Você também pode comprar cursos, né, online, tudo. Hoje eu acho que você ainda tem mais acesso à informação. Mas na parte pública, eu acho que carece dessas políticas realmente gratuitas para trazer a inclusão da mulher para esse lugar da parturiente, da gestante. E além realmente dessas políticas, é um processo de divulgar mais as informações. A questão do plano de parto parece uma coisa boba, mas é algo importante. E a maioria das mulheres não sabe que pode. Às vezes vai protocolar no hospital e falam que não tem lugar para receber. Então, assim, já começa tudo errado, né? Eu sabia de toda a importância, sabia de tudo e eu não fiz um plano de parto.
Eu fiz. Eu fui só procrastinando. Aí ninguém deu finalidade pra isso. Eu procrastinei. De verdade, eu acho que a situação foi tão assim, né? Toda turbulenta que nem meu esposo lembrou, ninguém lembrou, nem eu lembrei direito, sabe? Então, você tá focada ali em outras coisas na hora, né? Natural. Isso não dá pra você pensar e racionalizar. É bom já fazer essa entrega antes, né? Do não só chegar no hospital, mas quando você tem um acompanhamento pela sua GO e ela que vai fazer o seu parto, você já protocola com ela. Porque muitas vezes você vai ter o bebê ali num plantão, né? Não vai ser assistida pela médica que fez o pré-natal. Então, aí você tem que protocolar no hospital. E você chega lá com a cabeça cheia de coisa, preocupação, medo, desespero, tudo que deve passar na cabeça, né, da pessoa que vai ter o bebê. E o companheiro, com certeza, também perdido, né? Porque homem, gente, já é só na misericórdia. Aí você imagina ele ali também desesperado com você, com o bebê. Então, assim, realmente é exigir muito. Mas se é um processo que você vem se preparando há mais tempo, né, não, na hora pode ser que isso seja encaminhado de forma mais natural. Agora a gente vai se chegando já no próximo do final. E nós temos um quadro aqui que existe os dois potinhos. Aqui tem algumas frases que envolvam a maternidade, que já você vai estar craque em cada uma delas. Jesus, vamos ver. Vai fazer muito sentido. Vai fazer muito sentido. Aí o que a gente quer que você faça? Que tire uma frase daqui e comente o seu entendimento sobre ela. E depois disso, eu quero que você pegue esse papelzinho aqui que a Pamela vai te dar. E você anote uma frase com o que você acha de relevante, de mensagem para deixar para todas as grávidas ou para quem sofreu violência obstétrica. Enfim, cabe a você o que você quiser escolher. A partir das suas vivências ou do que mudou para você agora com a maternidade, alguma coisa que faça sentido nesse âmbito da violência obstétrica. Sim, senhoras. Então eu pego aqui e lê pra gente. Vamos ver o que vai sair para você. Até agora parecia que era assim um complemento para fechar com chave de ouro. Vamos ver se o seu vai ser assim também. Seus filhos precisam ser felizes além da sua presença. Essa já você vai parece vivenciar ela. Né? Eu acho assim que a gente, quando tá na primeiro filho, né, Pan, a gente fica todo querendo seu bebezinho o tempo todo, eu sei, eu quero. E às vezes é uma dor pra deixar o filho com a avó, com alguém da rede de apoio, com a babá. Meu Deus, será que essa criança vai amar essa babá? Será que vai amar mais do que me ama? Então são tantas inseguranças. E eu lembro que essa frase, quem até trouxe ela pra mim, que implementou ela na minha vida, foi a minha GO. Eu lembro que logo que a Maju nasceu, ela falou pra mim: sua filha precisa ser independente além da sua presença. Ela é psicóloga também. Ela é um pouco. Tem que ser. Porque gente. agora você sabe, né? Os hormônios, eles deixam a gente meio doida. Assim, eu não sei como vai ser a minha experiência pós-parto. Pode ser que eu mude totalmente o que eu vou falar agora, né? Porque eu já estou sendo todas as minhas expectativas. A gente estava falando disso antes, né? Tudo que eu criei expectativa foi totalmente diferente, então agora sim eu tô entregando realmente na mão de Deus, vivendo um dia de cada vez. Mas assim, Gaia, sou uma pessoa extremamente objetiva. Não sei se por conta da minha profissão, mas eu enxergo assim com muita clareza o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, o que pode, o que não pode. E para mim, assim, os processos de decisão, eles são simples. Então, para mim, isso aqui é muito óbvio. Eu penso, assim, em fazer sempre o que for melhor para o bebê, mesmo se eu não estiver presente, ou mesmo se for algo que o meu coração doa, eu vou fazer, porque tem que ser feito, né? E aí eu falo disso em relação à amamentação, eu falo em relação à introdução alimentar, um monte de coisa que me questionam, e eu falo assim, simples, porque tem que ser feito. E não é assim, mas você não quer, você não vai ficar com dó. Não, gente, se é o que o médico disse que tem que fazer, estudo diz que tem que fazer, por que eu não vou fazer? Então, assim, hoje, para mim, simples aplicar esse conceito. Sabe o que eu acho mas também? Mas eu tenho a impressão que as coisas podem mudar depois. Vai um pouquinho. Às vezes, depois eu volto pra contar. Às vezes você vai continuar sendo prática e objetivo, porque a gente é muito prática e objetivo, mas dá uma dorzinha. Dá uma dor, né? Uma dorzinha. Mas eu acho que talvez você ainda vai vivenciar isso. Mas você consegue ter acesso a essa frase através do que você viveu com seus pais. E pelo que eu
pouco que eu te conheço, eu sei que você é uma mulher bem livre. E provavelmente porque seus pais permitiram que você Com fosse certeza. feliz além da presença deles. Com certeza, sempre incentivaram isso, inclusive, né? Tanto eu quanto meu irmão, a ter um protagonismo na tomada de decisão. Não, isso aí você que tem que decidir. O que você decidir, a gente vai apoiar. Então, enfim, para mim isso foi natural e eu pretendo manter aqui em relação à criação do meu filho. Eu acho né? que você vai manter, sabe por quê? Eu mantive. Isso era uma coisa, eu falava, meu discurso era muito mesmo que o seu. E eu não paguei minha língua. Nisso eu não posso ter pago em outras coisas, mas isso eu não paguei. Oremos. Mas aí eu tô nessa, gente. E A sua frase vai ser qual? em relação a essa aqui? Não. Agora o que você vai deixar pra gente. vai deixar pra gente, ou pra quem tá grávida também, você que decide. Pode ser alguma coisa, uma lição que você aprendeu. Uma lição que você Gente, é aprendeu. difícil fazer isso aqui na hora, mas eu vou escrever uma coisa que sempre toca o meu coração e eu acho que isso tem muito significado. Enquanto isso, eu vou agradecendo a vocês, os nossos ouvintes que estiveram com a gente em mais um episódio. Em breve vai estar ao ar. Lembrando que o Cegonha Talks vai todo domingo, às 11 horas. Estamos com um episódio novo, tanto no YouTube quanto no Spotify. Estamos aqui dentro do estúdio PatioCast, então para você que quer ter um podcast, não sabe por onde começar, só tem a ideia em mente, nos procure, porque a gente aqui consegue projetar e consegue fazer com que o seu sonho aconteça. Muito obrigado, PatioCast, por estar proporcionando que o Cegonha Talks esteja acontecendo, né, dia após dia. Também quero agradecer a Arte Interiores. Arte Interiores, que proporciona os nossos assentos aqui. E se você quiser móveis soltos, poltronas, cadeiras, sofás, qualquer coisa de móveis soltos, procurem a Arte, que fica aqui no bairro Quilombo, em Cuiabá. Eu até esqueci, o PatioCast fica aqui dentro do Pátio Coworking, na 24 de outubro, em Cuiabá, Centro-Norte. Então, estamos bem localizados, uma área bem central, fácil para quem precisa ter um acesso mais centralizado e, enfim. Agora, vamos ver se nossa convidada... Fala das nossas redes sociais. É verdade. E não esqueçam de nos acompanhar, @CegonhaTalks. Esse é o Instagram do nosso podcast. O meu pessoal é Letícia Reinders. O meu é Pamela_Vieira Haddad. Gaia, já aproveita e fala como é que as pessoas te encontram e qual é seu escritório. Vamos lá, gente. Eu sou sócia do escritório Larrey Menezes Advogados. A gente fica aqui no bairro Goiabeiras. A minha rede social é a Gaia Menezes B. E o Instagram do escritório é Larrey Menezes ADV. E é isso. Lá a gente sempre posta conteúdo sobre direito médico. Eu faço muitos vídeos, então vai ser um prazer ter vocês lá me acompanhando. Sigam e acompanhem, porque daí vocês já vão conseguindo se educar na hora da gestação, da maternidade, enfim. E para questões muito além de só violência obstétrica, né, que foi o tema que a gente trouxe, mas a Gaia também atua na área do direito empresarial. Também, quando vocês tiverem alguma questão com o plano de saúde, ela é a pessoa certa para lidar com esse tipo de situação. Às vezes, algum exame, alguma medicação, alguma coisa que você precisa e que o plano não está aprovando, né? Então, são questões, diversas demandas que ela pode ajudar vocês nesse sentido. Muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, meninas, o convite. Eu trouxe uma lembrancinha para vocês. Vocês querem que agora ou eu leio aqui primeiro? Pode ler, você já entrega. O que eu falaria, né, para, enfim, mães ou mulheres grávidas que estão aí passando por todo esse processo? Você foi preparada por Deus para ser mãe. Não tem certo e errado, apenas siga seu coração. Ai, perfeito. Que lindo! Perfeito. Acho que isso mesmo. Esse é muito bom, porque realmente não existe certo e errado, não existe literatura, não existe nada que te fale que tem que ser daquele jeito. E como que vai ser, né? E que te prepare também. Prepare. Eu, assim, sou muito aberta, eu escuto os pitacos, os conselhos dos outros, mas, assim, não quer dizer que você vai fazer, né? No final, quem vai saber o que é melhor para você, para sua família, para seu filho é você e pronto. O que cabe na sua realidade, isso, né? Exatamente. São perspectivas diferentes, né? É isso. É isso. Deixa eu então, entregar aqui. Teremos presentes. Vamos ver o que é. Vou colocar na nossa caixinha. Ai, que lindo!
Deixa eu ver. Ai, vamos Diretamente do Arreia Menezes. São A gente encontra, chocolatinhos. quem for lá vai encontrar esse aqui, Gaia. É só para os clientes especiais. Ai, tá Eu botei um fechado, durexzinho mas, aí ó, pra tampinha não cair. Espero pra que gostem de vocês. chocolate. Muitíssimo obrigada. Imagina se a gente não gosta de chocolate. Imagina. Sempre dá uma adoçadinha na vida, né, gente? Muito Adoramos, muito obrigada. Obrigada. E este foi mais um episódio do Cegonha Talks. E juntas nós desbravamos mais um caminho da maternidade. Até breve. Tchau. Tchau. Que